Olá, eu vou corrigir com vocês, tá? Com muita calma para a gente fechar esse bimestre, a última avaliação de vocês, tá bom? Então, quando vocês receberem de volta a avaliação, não terão as respostas. Vocês precisam, com ela em mão, né? Porque vocês têm, conferir, tá? É uma maneira da gente rever isso, ver o que errou, tá legal? Então, ó, lá na número 1 da nossa avaliação, eu tinha uma tirinha da Mafalda. A gente sabe que a Mafalda é a personagem do Quino, que é um escritor argentino, ¿sí? Hay incluso un barrio en Argentina que hace una gran homenaje. Hay varias cosas que representan, ¿sí? La muñeca Mafalda, ¿sí? Muy interesante. Entonces, de tan famosa que se quedó esta personaje. Entonces, yo estoy hablando en español. Porque es una personaje del autor argentino. Que coisa. Voltamos. Não vou apagar. É engraçado. Enfim. Quando eu crescer, quero ter muitos vestidos. E eu, muita cultura. A gente sabe que ela é uma personagem intelectualizada, polêmica, né? A gente já conhece um pouquinho da Mafalda, de tantas tirinhas que a gente tem no nosso livro didático. Se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende? A amiga pergunta. Não. Experimenta sair sem vestido. É triste ter que bater em alguém que tem razão. Enfim, apesar da personagem, da amiga, né, ter razão, contra fatos não há argumento, realmente a polícia não prende. É de uma opinião tão divergente de tudo aquilo que Mafalda prega, de que Mafalda vive, né, da filosofia de vida dela, da personalidade dela, que apesar dela se aborrecer muito com essa divergência, ela não pode deixar de dar razão, né? Ao argumento da amiga. De fato, a polícia não prende quem sai sem cultura, mas que quem pensa somente em vestidos é de uma falta de conteúdo enorme, a gente sabe que sim, né? E isso aborrece muito a Mafalda, sabemos nós, né? Sabendo nós de quem se trata. Então vamos lá. Mafalda, a personagem da tirinha, é uma menina crítica e sonhadora. Ele está fazendo uma afirmação, está contextualizando, né? Sonha em ser uma estudiosa, pesquisadora e em salvar o mundo. Com a frase dita pela amiga no primeiro quadrinho, o que a diferencia de Mafalda, né? A amiga diz, quando eu crescer quero ter muitos vestidos. O que a gente de cara vê que é tão diferente dela? Essa visão de mundo, né? A importância que a amiga dá a determinadas coisas que Mafalda sequer pensa, né? Então, é essa diferença de visão do mundo, essa diferença de filosofia de vida, né? Essas divergências aí, do que é importante, é que de cara diferencia uma da outra, tá? Então, você tem que ter respondido algo parecido com isso. O que aconteceu com Mafalda e a amiga no terceiro e quarto quadrinho, né? São dois momentos. Por que isso aconteceu? As meninas se separam, né? As meninas discutem, se separam. E por que isso aconteceu? Porque divergiam em opiniões, né? Elas estavam ali tendo visões diferentes e acabaram se desentendendo, né? Então elas
se desentenderam e se afastaram. Sim? Letra C. Escreva o verbo no modo subjuntivo, eu quero modo, né? Presente no primeiro balão. Primeiro balão é a fala da amiga. Quando eu crescer, quero ter muitos vestidos. Eu tenho aí o verbo crescer, né? No futuro do subjuntivo. Diante do presente do subjuntivo, eu coloco que eu cresça, que tu cresças, que ele cresça, né? Que eu esteja, que tu estejas, que ele esteja, que eu seja, que tu sejas, que ele seja. Tô fazendo de propósito, tá? Tô fazendo de propósito por causa do mito do seja, do esteja. Isso não existe, tá? Então eu tô conjugando de propósito o verbo estar e o verbo ser, tá bom? Então, na frente do presente do subjuntivo, eu tenho mentalmente um quezinho para me ajudar a conjugação, tá? Na frente do imperfeito do subjuntivo, eu tenho C, né? Terminação SSE, né? Se eu estivesse, se eu tivesse, tranquilo? E na frente do futuro, eu só tenho esses 3 tempos no subjuntivo: o presente, o imperfeito e o futuro. Na frente do futuro do subjuntivo, eu coloco quando, né? Quando eu for, quando eu crescer, tá? Então, é futuro do subjuntivo o verbo crescer do primeiro balão, tá bom? Ele pergunta em que tempo, né? Ele tá dizendo que tá no subjuntivo, ele pede pra gente retirar o verbo do balão e determinar o tempo, tá? Futuro do subjuntivo. Que parecia suave, eu tô lá no número 2, já virei a folha. Parecia essa pontuação aqui, esse parênteses com reticências, indicam que parte do texto foi suprimida. O que é isso? Foi retirada, existia alguma coisa aqui, mas eu trouxe, né, entre aspas, porque eu retirei do texto, eu trouxe e não só a parte que me interessava, mas eu indiquei que havia alguma coisa antes aqui com esse sinal, tá? Com esse signo aqui. Que parecia suave, anjo de voz tranquila. Parecia estar em caixa alta, de propósito, né? Porque é o destaque. O verbo de mesmo tempo e modo em que se encontra o verbo grifado acima está na frase, presta atenção, né? Parecia. Primeiro eu tenho que identificar o tempo, para depois buscar nas opções a semelhança, o mesmo. Parecia estar no pretérito imperfeito do indicativo, tá? Aquele que é ava, né? Para a primeira conjugação, o verbo terminou em ar, a terminação ava é de pretérito imperfeito do indicativo. Mas para a segunda e terceira conjugação, er e ir, é ia, né? Então, eu quero que seja pretérito imperfeito. Se vai terminar com ava ou igualmente com ia, eu quero que seja pretérito imperfeito, né? Então, eu encontro logo na primeira opção, né? Em que se amarrava, verbo amarrar, pretérito imperfeito amarrava. Seria a letra A, de cara, tá? Na letra B, eu tenho pretérito perfeito, né? Passado. Algumas figuras se tornaram, né? Com a M é passado, né? É pretérito perfeito também. Se fosse com a otil era futuro do presente. Morreu nas masmorras do Chile, morreu, pretérito perfeito, largou, pretérito perfeito. Então, para confirmar, letra A, que está no pretérito imperfeito. Bom? Número 3. A flexão dos verbos está corretamente identificada entre parênteses. Exceto, quer dizer, só em uma alternativa a identificação está incorreta, tá? Atire a primeira pedra quem não reclama. Olha a ordem, né? Atire a primeira pedra quem não reclama. Atira, né? E aí?
imperativo, o modo das ordens, dos conselhos. O presente do subjuntivo, ele coincide com o imperativo, que eu atire, que tu atires, que ele atire. Mas contextualmente eu tenho uma ordem, tá bom? Eu tenho uma ordem. Então você precisa contextualizar, você precisa ver qual a situação, né? Para identificar aqui o modo, se é subjuntivo ou se é imperativo. No caso, é uma ordem, né? Então, está errado. Vamos lá. Vamos conferir para ter certeza. A gente poderia, se causasse dúvida, fazer por eliminação. Assim a gente faz as questões de múltiplas escolhas, tá? Tem que ser esperto. Invadimos a vida do outro como seres especiais. Invadimos. Presente do indicativo. Não tem dúvida, né? Eu invado, tu invades, ele invade. Nós invadimos. Não tem dúvida. Já experimentou ficar um dia sem reclamar? Pretérito perfeito do indicativo. Passado simples, né? Eu experimentei, tu experimentaste, ele experimentou. Pretérito perfeito, não tem dúvida. Para ela, os filhos que deveriam ser motivos do mais ser motivo do mais puro amor, deveriam, riam, futuro do pretérito do indicativo, tá? Então a gente fica na letra A, tá bom? Muito bem. Número 4, eu tenho os 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo, tá? Modo indicativo é o modo das certezas, o modo subjuntivo é o das hipóteses, né? Da dúvida, por isso eu chamo de modo hipotético, porque é das hipóteses, suposições, dúvidas, e o imperativo, que é das ordens, dos conselhos, sugestões. Primeiro parênteses, me ajude a distribuir esses santinhos. É uma ordem. Me ajude. Então, eu tenho número 3, imperativo. Aqui não vejo. Eu vejo presente do indicativo, tá? Se eu ganhar, né? Quando eu ganhar, futuro do subjuntivo. Assim como na letra C do número 1, eu tenho crescer, ganhar, tá? Futuro do subjuntivo. 3, 1, 2. Número 5. Na frase, olhei para aquele estúpido morrendo de ódio, ele me deu outro safanão e me disse, tá? Eu tenho que primeiro detectar os verbos e as conjugações. É da primeira, da segunda ou da terceira conjugação? Terminada em ar, primeira, e or, segunda, ir, terceira. Vamos lá? Olhei, primeiro verbo. Morrendo, segundo verbo. Deu, terceiro verbo. E disse, verbo dizer, quarto verbo. Primeiro verbo, olhei, verbo olhar, primeira conjugação. Morrendo, verbo morrer, segunda conjugação. Deu, verbo dar, primeira conjugação. Disse, verbo dizer, segunda conjugação. Eu tenho, na sequência, primeira, segunda, primeira, segunda. Eu não tenho essa opção. Primeira, segunda, primeira, segunda. Então, é nenhuma das alternativas. Tá bom? Ele não me apresenta essa possibilidade aqui de primeira, segunda, primeira, segunda. Tranquilo? Vamos lá. Eu estou na número 6. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Eu tenho verbos conjugados e aí ele quer a relação nessa flexão número, pessoa e número, tá? Singular, plural, primeira, segunda, terceira pessoa. Tá legal? Então, morremos, eu tenho primeira pessoa do plural. Nós morremos. Podias, eu tenho segunda pessoa do singular. Tu podias. Entrei, eu tenho primeira pessoa do singular. Eu entrei. E mandava, eu tenho
terceira pessoa do singular. Ele, ela mandava, tá bom? Então, a sequência é C, A, D de dado, B de bola. Muito bem. No número 7, ele pede pra gente identificar se as formas verbais em destaque, que eu destaquei depois, lembra? Porque não estava aqui realmente destacado. E aí, e para infinitivo são as formas nominais do verbo. Infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo terminado por ar, er, ir, or, né? Eu tenho que saber o nome do verbo, né? É na forma infinitiva desse verbo. Gerúndio, NDO, né? Amando, cantando, partindo, tá? E o particípio ado, ido, né? Amado, cantado, partido. Vamos lá? Esperar todos os dias que o resultado saísse era muito desgastante. Eu sublinhei esperar, infinitivo. Despedidos os funcionários, nada me mais restava fazer. Eu sublinhei despedidos, tá? Particípio. Ele, murmurando frases desconexas, desmaiou. Murmurando, ando, NDO, gerúndio. Fraturou o cotovelo jogando bola. Jogando, gerúndio, né? NDO. Escolher o cardápio para o jantar era a tarefa de que menos gostava. Escolher é R, infinitivo, nome do verbo escolher, né? Devolvidos os relatórios, poderia descansar. Eu sublinhei devolvidos, aduído, particípio. Então ficou infinitivo, particípio, gerúndio, gerúndio, infinitivo, particípio. Tranquilo? Marque a alternativa na qual todas as palavras são formadas por encontro consonantais, tá? Então, em todas elas, nas 3, tem de haver um encontro consonantal. Encontro consonantal é quando eu tenho 2 letras e os 2 sons são pronunciados. Caso contrário, eu vou ter um dígrafo, não é isso? Um dígrafo consonantal. Se eu tiver uma sílaba formada por AM, AN, EM, EN, enfim, todas as vogais seguidas de M ou N, né, em que essas letras M e N nasalizarem a vogal, em, in, né, eu vou ter aí, esse M e N não são considerados de letras, são chamadas inclusive de letras nulas, só estão aí, né, para nasalizarem a vogal. Quando isso acontece na mesma sílaba, banco, né, isso é considerado dígrafo vocálico, tá? Não vamos esquecer disso. Aqui eu só quero que todas as palavrinhas da opção tenham encontros consonantais, tá? Eu achei cravo, graça, franco, tá? Opção D, tá? Vamos ver? Na letra A eu tenho saíram, aqui eu tenho um dígrafo vocálico, né? Bebedouro, não tenho nem encontro, nem dígrafo. Caranguejo, aqui eu teria, né? Eu teria um dígrafo, tá? Mas ele quer encontro consonantal. A A totalmente descartada. Exato, igualdade e açaí, né? Nossa, difícil. Aliás, fácil, né? Nada, né? Circuito, trouxeram, eu teria aqui um encontro consonantal, né? Mas eu quero que todas tenham, né? Diáspora, nada. Na última, eu teria atrás morcego e aliado. Fica claro que é a letra D, né? Vamos lá. 9. Os encontros consonantais podem ser perfeitos ou imperfeitos. Leia as palavras a seguir e diga o tipo que há em cada uma delas. Eu preciso ter as letras na mesma sílaba, né, para considerar perfeito o encontro. Caso contrário, imperfeito, tá? Então, vamos lá. Acrobacia. Eu tenho aqui CR na mesma sílaba, então é perfeito.
aptidão não vai ficar na mesma sílaba, aptidão, então, tidão, então é imperfeito. Entrada, TR, o encontro consonantal na mesma sílaba, tra, perfeito. E fósforo, eu tenho aí um para cada, SF, um para cada sílaba, imperfeito. Tá legal? Então corrija aí, né? Se for possível, você pode até conferir, porque o valor tá em cada questão, tá? Para quando você receber a sua avaliação, né, pela plataforma, você vai ter aí certeza da sua nota. Qualquer problema, aí você fala comigo. Tá legal? Beijo, fiquem com Deus.